O que faz a pessoa que trabalha como engenheiro ou engenheira de Machine Learning? Olá pessoas, eu sou Mário Souto e eu tô aqui com o nosso querido Thiago para contar pra gente como que é o dia a dia dessa profissão, dar um pouco mais de contexto pra você que tá curioso, você acha que a pessoa tá aí só descobrindo como que as imagens funcionam, ou tirando texto de imagem, fazendo o carro andar sozinho, conta pra gente como que é o dia a dia, ou se eu tô só brisando aqui com a galera. Fala Marinho, beleza? Bom, vamos lá, né? Acho que antes da gente começar a falar o que um engenheiro de Machine Learning faz no dia a dia, ou uma engenheira de Machine Learning faz no dia a dia, é importante a gente voltar um pouquinho no passado e primeiro começar a definir algumas coisas, né? E até porque o papel de um engenheiro, de uma engenheira de Machine Learning, ele depende muito da empresa, ainda não tem uma definição de papéis muito claros, então, dependendo do tamanho da empresa, vai variar os papéis, dependendo de que tipo de produto aquela empresa trabalha também, você pode ter papéis um pouco mais complexos do ponto de vista científico mesmo, e outras você pode ter desafios mais do ponto de vista de engenharia. Então, para a gente começar, eu acho que é legal a gente até trazer para o contexto do que é o tal do Machine Learning que todo mundo está falando, né? E é legal puxar nessa linha que a gente consegue até encaixar num contexto, né, para conseguir seguir aqui na ideia. Exato. E aí, quando eu paro para pensar no que é Machine Learning, ou na definição, a minha favorita ainda é a primeira definição de Machine Learning, que foi criada pelo Arthur Samuel em 1959, que ele define ali o Machine Learning como a habilidade, né, a área de estudos, na verdade, que tem a habilidade de ensinar computadores a realizar uma determinada tarefa sem que necessariamente a gente esteja criando uma heurística por trás, ou seja, que a gente esteja, na realidade, codificando o passo a passo daquela atividade. Que, se a gente for trazer para a linguagem mais geral, é fazer o computador fazer os seus próprios ifs. Exato. Sozinho. Exato. Então, o Machine Learning é exatamente isso. A gente vai ensinar a máquina a tomar uma determinada decisão sem programar ela para aquilo, né? Definindo o que é o tal do Machine Learning, é interessante a gente pensar que tipos de problemas hoje ele consegue resolver. Lógico que tem vários tipos de problemas, mas eu gosto sempre de classificar em dois tipos de problemas que para mim são aplicações muito úteis do Machine Learning. Que a primeira é escalar atividades que a gente como humanos somos bons em realizar, por exemplo, reconhecimento de imagens ou coisa do gênero, né? A partir de documento, né, que cada vez mais empresas estão pegando para fazer o cadastro, tudo via... Exatamente, via hoje web. Dificilmente você imagina alguém abrindo uma conta e tendo que levar todos os documentos, uma conta num banco, tendo que levar todos os documentos. Hoje isso tudo é feito de maneira online, você envia fotos ali dos seus documentos, e aquilo de alguma maneira certifica que é você ou não, reconhece os caracteres do seu documento, extrai já a informação daqueles documentos, né? Então, esse tipo de atividades que a gente é muito bom em realizar, de alguma maneira o Machine Learning consegue potencializar e levar isso para escalas industriais, realmente, né? E o outro tipo de atividade é nas quais a gente tem muita dificuldade de realizar. Então, por exemplo, uma análise de crédito, né? Você realizar uma análise de crédito de uma pessoa tem muita coisa envolvida. Tirando toda a parte matemática ou burocrática, também tem uma questão de sentimento, às vezes, quando a gente está fazendo uma análise de crédito, né? Pô, eu estou emprestando dinheiro para minha mãe, estou emprestando dinheiro para meu pai. São situações diferentes de eu emprestar dinheiro para uma pessoa que eu nunca vi, né? Então, de alguma maneira, esse cenário que também é complexo para a gente, que envolve N variáveis, Machine Learning consegue resolver de uma maneira muito boa. O que precisa para conseguir ensinar a máquina a fazer isso são muitos exemplos, né? Então, na realidade, com o advento do crescimento exponencial, da quantidade de dados disponíveis, né? E também ali o crescimento do poder computacional ao longo do tempo, a gente conseguiu treinar esses modelos através desses exemplos, desses dados, e torná-los realmente úteis para o nosso dia a dia, criando modelos que vão resolver esses problemas de alguma maneira. Entendi. Então, hoje, né, a gente, com toda a informação que a gente consegue criar agregados baseado nesses... A gente tem essa diferenciação, né, também, né, de dado e informação. O dado bruto, ele não quer dizer nada, e a gente transforma em informação quando você agrupa e faz um trabalho em cima. Você acha que desse momento a gente já consegue ligar para como é que é o dia a dia? Então, no dia a dia, é mais essa ponte de converter os dados em informação, criar esses modelos, né, que é quem faz
Eu posso falar separação? Eu sei que a galera de Machine Learning tem um lance de classificação do que não é Machine Learning e tudo mais. Como que entra mais essa parte da atuação mesmo? Aí o que acontece, né? Agora a gente chegou nesse cenário que a gente entendeu um pouquinho do que é o Machine Learning e como que tipo de problemas ele pode resolver e o que possibilitou, né, o Machine Learning se tornar realmente um produto no final, que é pegar a informação, igual você disse, né, o dado na realidade, e transformar isso numa informação, numa inteligência de alguma maneira. E aí a gente tem que pensar no ciclo de vida de um projeto de Machine Learning, né? E aonde que o engenheiro de Machine Learning se encaixa no meio desse ciclo de vida. Então, igual você comentou, a gente tem o dado bruto ali de alguma maneira. E a gente precisa criar um produto no final com aquilo lá, um produto de dados. A partir disso, a gente precisa da definição do escopo do nosso projeto. Então, o nosso projeto ele vai ter uma parte... Isso. Vai ter a parte de definição do projeto mesmo, do escopo, né? Porque muitos projetos que nasceram aí há uns tempos atrás em Machine Learning era o quê? Vamos tentar aplicar Machine Learning para resolver tal problema. Só que isso muitas vezes nem era viável, né? Olha então, você tem uma limitação do seu escopo, onde você vai definir ali os requisitos, você vai definir as métricas, custos e afins, né? Geralmente nessa fase está envolvido uma pessoa de projeto, um cientista de dados, que é a pessoa que pode criar os modelos de Machine Learning, e também pode estar um engenheiro de Machine Learning ali, por causa dos requisitos mais de engenharia, né? Latência e afins. Beleza, depois disso a gente tem mais uma fase desse processo, que é o gerenciamento desses dados. Muitas vezes a aquisição ou então a classificação daqueles dados para você conseguir fazer o treinamento ou não. Uma próxima fase depois é a criação dos modelos de Machine Learning realmente. Então é onde você vai desenvolver os seus modelos. Então ali você vai fazer toda a parte experimental, onde você vai fazer o treino, o teste, a validação daqueles modelos, você vai fazer uma análise dos erros do seu modelo e vai validar aquele modelo, né? No final você vai sair com um modelo pronto para ir para a produção, ou pelo menos a ideia do modelo pronto, já sabendo qual é o modelo que eu vou colocar em produção. E aí a ideia é que esse modelo ele rode várias vezes? É essa pessoa que trabalha com a parte mais da engenharia ali que vai estar rodando isso várias vezes? Como que é essa parte? Depois do desenvolvimento desse modelo, esse modelo de alguma maneira, ele ainda está lá na máquina, por exemplo, do cientista de dados. Ele precisa de alguma maneira ir para a produção, realmente virar um produto de dados. É aí que entra a figura do engenheiro ou da engenheira de Machine Learning, né? Em como disponibilizar esse modelo em produção, em como transformar aquele modelo de Machine Learning em realmente um produto de dados, né? Então, vai ter toda a parte de deploy, de monitoramento, de manutenção desse modelo quando esse modelo for para produção. O que acontece muitas vezes é que dependendo da escala e até do cenário que você tem de aplicação de Machine Learning na sua startup, na sua empresa, seja lá onde você trabalhar, muitas vezes pode ser uma figura só, uma única pessoa que está responsável por todo esse processo. Então, dependendo do lugar, a pessoa engenheira de Machine Learning, ela está envolvida desde o projeto até realmente a disponibilização daquele modelo em produção. Mas, na realidade, quando você tem uma escala maior, geralmente o engenheiro de Machine Learning ele vai ficar responsável por colocar esse modelo em produção ou prover ferramentas para que o próprio cientista de dados crie o seu modelo e faça o deploy daquele modelo. Então, gerencie todo o ciclo de vida do modelo, né? Então, a gente vai trabalhar construindo ferramentas para isso, uma plataforma de Machine Learning, né? E vamos cuidar também da manutenção desses modelos em produção, né? Então, vocês vão prover a base para a galera trabalhar em cima, e aí isso envolve tanto o ferramental de botar no ar, envolve a parte de GitHub, porque eu vejo muito que quando o pessoal, assim, do pouco que eu sei, né, o pessoal às vezes trabalha naqueles notebooks, né, tipo aquele Google Colab, o Jupyter, e aí eu sempre fiquei curioso, falei, pô, beleza, mas como é que eu ligo isso em alguma coisa que eu consigo fazer uma requisição e puxar um retorno, assim? Então, é nessa parte que você está mais atuando ali, certo? Exatamente. Então, o engenheiro de dados vai pensar em como disponibilizar aquele modelo em produção, se vai ser uma API, a estratégia de deploy, quais são as métricas que eu vou monitorar depois e tudo mais, né? Então, ele vai pegar o modelo que o cientista criou e conseguir transformar aquilo em algo realmente funcional para resolver um problema de negócio. Né? Isso, exatamente, que entrega na empresa. Entendi. Tiago, acho que foi muito bom que você conseguiu trazer essa visão, né? Então, essa pessoa que trabalha mais próximo dessa parte mais de engenharia, de machine learning, ela vai estar
pegando os modelos, pegando essas coisas que o pessoal está construindo e integrando isso com os outros sistemas da empresa. E isso como um todo é um assunto muito vasto, né? Você tem alguma indicação de livro, de vídeo que a gente pode botar aqui na descrição? Ou só de ouvir a pessoa já pode ir procurando? Então, um livro que eu recomendo bastante para quem está querendo começar na área ou entender um pouquinho mais, é um livro chamado Machine Learning Engineer. Eu só não lembro o nome do autor agora, mas se você procurar ali por Machine Learning Engineer, com certeza livros é um dos primeiros que vai aparecer. Tem um curso no Coursera do Andrew Ng, que é bem famoso, que é o Machine Learning em Operações, que também trata bastante da área de engenharia de Machine Learning. Algumas pessoas que você pode seguir é o Moneda, que sempre está postando conteúdos bem interessantes no Twitter, e tem um blog também bem bacana sobre ciência de dados e Machine Learning. O Flávio Clésio, que é um engenheiro de dados e Machine Learning, que trabalha na Alemanha, que tem muito conteúdo interessante, ele sempre está postando algumas coisas. Tem uma professora de Stanford, que é Chip Hui, que ela dá um curso sobre Machine Learning System Design, que é um assunto muito massa, então ela sempre posta muito conteúdo legal. Inclusive, ela tem um livro que é dando dicas de como passar numa entrevista de Machine Learning Engineer. Então, tem bastante coisa interessante nesse livro, até para dar uma visão. É um livro legal até para quem é recrutador, por exemplo, porque ela dá o ponto de vista também da empresa e quem está recrutando nessa área. Então, tem bastante coisa legal aí, se você procurar por Machine Learning Engineer nas redes sociais e na internet, dá um Google que vai encontrar um monte de coisa. Acho que a gente conseguiu fechar um guia aqui para você que está assistindo a gente, está começando. Então, agora, para a gente fechar esse vídeo, eu vou pedir para você ajudar o sistema de Machine Learning do Google a entender que esse vídeo vai ajudar outras pessoas também. Deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e conferir esses 2 vídeos que a gente separou de Machine Learning aqui para aprofundar os seus conhecimentos e você conseguir aprender ainda mais, tá certo? Então, um grande abraço e fui!